Olá, eu sou o Liboni e eu sou o diletante profissional. Hoje eu quero falar sobre um vídeo que eu vi esses dias no YouTube, chama O Fim do Sonho Americano. O vídeo compila na forma de uma longa palestra algumas gravações do Noam Chomsky, que é um dos pensadores americanos mais críticos da sociedade americana. E nesse vídeo ele fala basicamente sobre a concentração de riqueza, como a sociedade está organizada de forma a concentrar cada vez mais riqueza na mão de poucas pessoas, e como isso está corroendo a possibilidade da vida nos Estados Unidos. Eu recomendo ver o vídeo, eu vou deixar o link aí no canal, tá no YouTube, eu acho que tem quase 1 hora, mas é bem interessante, tá legendado. E ele me fez pensar em várias coisas, sabe? A gente vive num momento do Brasil que o país se transformou numa máquina de alinhar as pessoas para uma visão de liberalismo econômico, de direita, de Estado mínimo. E isso é muito curioso, porque esse tipo de pensamento ele favorece justamente os muito mais ricos e ajuda eles a ficarem cada vez mais ricos. E é um pensamento que aumenta ali o fosso de desigualdade em troca de um suposto caminho livre para qualquer um que supostamente se esforçar possa ascender, né? E quando eu estava escrevendo esse texto, eu acabei lembrando muito de uma série que saiu da Netflix, uma série nacional, que é o 3%, que é basicamente isso, na verdade, né? E daí você vê um fenômeno meio esquisito, que é o pobre de direita, ou o trabalhador semi-escravizado que defende menos intervenção do Estado nas relações trabalhistas. E você pode achar que essas pessoas estão erradas, que elas estão iludidas, que elas são loucas. Mas quando a gente olha de perto, é muito mais fácil entender a razão dessas pessoas. O governo brasileiro ele é muito corrupto em todos os níveis. E ele é extremamente ineficiente. Você tem uma máquina estatal imensa que consome muito mais que 1/3 da renda do trabalhador e não oferece praticamente nada em troca. Os postos de saúde são uma batalha, a educação é temerária, a segurança é assustadora e o judiciário é, no mínimo, tendencioso muitas vezes. E então o dinheiro lá entra nessa máquina do Estado e ele acaba sendo redistribuído para empresários com um pedágio aí no bolso dos políticos que literalmente enchem apartamentos inteiros de dinheiro e entopem ali as contas deles em paraísos fiscais. Os políticos eles entram ali sem nada ali no jogo político e saem com uma fortuna totalmente desproporcional. O alto funcionalismo público, que muitas vezes é escolhido a dedo pelo jogo político, não só recebe salários muito maiores que a média de qualquer trabalhador, mas tem tanto privilégio, mas tanto privilégio que praticamente eles são carregados no colo da casa para o trabalho. Sabe, não basta um salário alto, precisa do celular pago, precisa do carro abastecido, precisa que coloquem comida na boca dele durante o expediente, e mais um monte de outras e outras e outras coisas. E ainda assim, além de ganhar tudo isso, o cara precisa roubar, e roubar muito. E quando o dinheiro falta, a solução do liberal é reduzir o serviço que o Estado finge que oferece e aumentar os impostos, curiosamente, né? Você vê aí vários exemplos dos supostos liberais aumentando impostos. E daí, de repente, assim, o político acorda um dia, resolve trabalhar, e o que o cara faz? Ele vai regulamentar uma coisa que, sabe, que é só bom senso. Ele acaba criando leis sufocantes que são mais um convite pro jeitinho, para pagar a propina pro fiscal e tal. E daí você vê o seu dinheiro indo, 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 nunca voltando. E você se vê pagando proporcionalmente o mesmo que um multibilionário. Ou, às vezes, uma pessoa pobre paga proporcionalmente muito mais do que um multibilionário. E é óbvio que você começa a engrossar esse discurso do Estado mínimo, do menos imposto, de não sei o que, não sei o que lá. Eu não vou falar aqui uma questão besta daquelas... Ah, mas o iPhone é muito mais barato em Nova York. Porque, na real, se você está preocupado em comprar um iPhone, provavelmente você já ganha o suficiente para pagar um plano de saúde, para pagar uma escola particular, para morar em um condomínio com segurança.
Então, obviamente, a única coisa que falta na sua vida é poder comprar um iPhone mais barato. Ou seja, você está acima da grande maioria das pessoas mais sofridas do país, que trabalha todos os dias e não pode pagar pela saúde, não pode pagar pela educação, pela segurança, e também não recebe isso do Estado. Eu sei que tem a lógica do, se a pessoa se esforçar, tem que trabalhar mais, porque essa lógica ela é muito atraente. E de fato, se você se esforçar muito, você pode conseguir um pouco mais de dinheiro, mas é triste o quanto de esforço é necessário para muitas vezes a pessoa ficar ali no limiar da sobrevivência. Existe uma ou outra exceção de pessoa, o tal do, no americano, self-made man, né, que é o cara feito por si só, pelo próprio esforço. Existem suas exceções. Para cá, mas entre não sei quantos milhões de brasileiros, a gente tem um Silvio Santos. Não é um negócio que acontece assim, não é nem 3%. Sabe? E o problema que a gente vive é muito sério e ele é muito perigoso. O mundo ele passou a ser governado por um monstro invisível, sabe? Uma bola de dinheiro que faz tudo para crescer sem parar. As empresas, os prédios, tudo em larga escala é negociado na forma de ações que são trocadas ali como figurinhas por fundos de investimento. E daí você tem, sei lá, uma rede de varejista que não tem mais um dono. Existe um bloco de dinheiro que é dono dessa rede. Tem uma mesa diretora ali que a única função dela é deixar o bloco de dinheiro contente para ele não ir embora. E o que deixa um bloco de dinheiro contente? Redução de gastos com mão de obra, redução de qualidade de matéria-prima e aumento de vendas. Daí você vê esse funcionário massacrado, recebendo pouco, sem auxílio do governo para nada, nem para oferecer uma educação básica para o filho dele. E o sonho desse cara, como a maioria dos brasileiros, segundo várias pesquisas mostram, é ter o seu próprio negócio. Ou seja, o sonho do oprimido é virar o opressor. Mas assim, eu resolvi entrar nesse assunto porque logo mais a gente vai ter as eleições, e daí é um momento importante e tal. Só que assim, talvez a gente não tenha um poder relevante para influenciar as coisas. Porque o jogo ele tem umas cartas muito marcadas, assim, uns níveis muito acima do que qualquer coisa que a gente pense, sabe? Então, quando acabar a Copa, quando começar aquele clima de eleição, antes de você sair defendendo o candidato, antes de você atacar uma pessoa que pensa diferente de você, antes de você postar aqueles textos irritantes, assim, dei 20 follows em pessoas que falam isso. Se coloca no lugar do outro, sabe? Eu não sei se o Brasil tem solução, eu não sei se tem alguém com gana suficiente para fechar essa torneira da corrupção, nem sei se é possível fechar essa torneira da corrupção. Eu não sei se os serviços públicos, destruídos do jeito que estão por décadas de maus tratos, eles têm condição de se reerguer. Esse seria o ideal, sabe? O ideal é que quanto mais você ganha, mais você paga de imposto, e que esse dinheiro vai de fato, sem parada no bolso do político, para as pessoas que ganham pouco ter o mínimo de conforto de vida. Mesmo que o 1% dos mais ricos, que são as pessoas que estão no controle, não queiram ter esse pensamento por uma questão de humanidade, por achar assim, sei lá, entre aspas, bondade, né, por uma questão de todo ser humano tem que ter um mínimo de dignidade. Se ele não quer ter o pensamento por isso, pelo menos ele pense pelo lado de, se eu não ajudar esses caras que estão aí morrendo de fome, eles vão se revoltar com essa miséria toda e vão começar a assaltar e a matar. E eles são a maioria. E é uma maioria maior do que qualquer segurança que esse rico pode comprar. Porque a hora que a pessoa se vê totalmente desesperançosa, a pessoa se vê sem nada, trabalhando e não chegando em lugar nenhum, quanto tempo a gente aguenta nesse ritmo? Então, assim, isso que eu falei de redistribuir melhor a renda é o ideal, mas eu não sei se é possível. Eu acho que a gente está fadado aí à distopia, né? Ao mundo
que vai se destruindo. E assim sendo, você acredita no que você quiser, mas não ataca os outros, não ofende os outros pelo seu ponto de vista ou pelo ponto de vista que o outro tem. Cada pessoa tem uma situação diferente. Se o seu problema é o preço do iPhone, ótimo para você. Se o problema é que você está pagando muito imposto, ótimo também. Porque se você está pagando muito imposto, você teve que faturar para poder ganhar o suficiente para o governo ir lá e roubar de você com todo esse gosto que o governo tem. E tudo bem defender o seu ponto de vista. E o seu ponto de vista, ele vem do lugar que você tá. O seu ponto de vista, ele vem do seu histórico pessoal. Ele é muito válido. Só pensa antes de atacar quem defende um ponto de vista contrário, porque a necessidade dessa pessoa pode ser muito mais vital do que um iPhone. Debater, trocar ideias, pensar em soluções, votar em quem você acha que pode fazer aquilo que você precisa, mesmo que por ser um político, pela natureza do político, provavelmente ele vai trair cada um dos princípios que ele colocou no comercial. É legal ter essa convicção, é legal ter essa esperança. Se você não quer ouvir nenhum tipo de ideia diferente, quer ficar só com as suas, ou com ideias muito parecidas, legal também, não tem problema. Para de seguir as pessoas que pensam diferente com você, só não precisa ficar fazendo alarde, sabe? Porque ofender, brigar, nem tentar compreender porque a pessoa pensa diferente, é só mais uma tristeza num mundo que não precisa de ajuda nenhuma para desandar. Enfim, era isso que eu tinha a dizer. Se você está ouvindo no podcast, você pode ver a pintura que eu fiz lá no site www.diletanteprofissional.com.br. Se puder, vai lá no canal no YouTube e se inscreve lá também. E eu fiz um retratinho do Noam Chomsky, esse velhinho aí. E é isso. Obrigado por ouvir. Curta, comente, compartilhe, etc.